Ainda sobre as modalidades do teste, como a gente falou, é comum e é conhecido como teste de paternidade, mas existem situações que você precisa provar a maternidade. Então existe essa situação também, aquela dúvida que a pessoa carrega com ela, será que a minha mãe é de fato a minha mãe biológica? Enfim, existem inúmeras situações que a gente enumerou em alguns vídeos já, mas falar sobre isso. Então, o teste de maternidade também existe da mesma maneira que a gente coletou paternidade, se faria a prova usando, ao invés do pai, da figura paterna, usar a mãe como aquela genitora que a gente quer investigar, tá certo? Especificamente sobre as reconstruções, existem várias maneiras de serem feitas. Quanto mais informação eu trazer para um DNA, melhor para o teste de DNA. Por que a gente fala isso? Reconstrução é reconstruir um DNA que eu não tenho, suposto pai, eu não tenho material genético dele por inúmeras situações, a gente não quer falar para o pai que a gente está fazendo isso, eu estou fazendo o teste de paternidade, a gente não tem o material dele porque ele faleceu, enfim, existem inúmeras situações da figura paterna não estar presente. Como é que eu chego no DNA dele usando os parentes próximos? Eu vou coletar de parentes de primeiro grau, irmão, irmã, mãe do suposto pai, pai do suposto pai, né, os avós. Então, cada situação dessa em particular, existe uma maneira de você fazer o teste. Não existe maneira de você usar apenas os avós, avô e avó, mãe e pai do suposto pai. Existem situações que você usa, por exemplo, um irmão do suposto pai. Existem situações que você tem que usar, não tenho a figura, não tenho nenhum do sexo masculino, mas eu tenho 3 mulheres, por exemplo, 3 irmãs do suposto pai que faleceu. Eu posso ter situações que eu posso usar esse tipo de material. E quando a gente faz reconstrução, quando a gente sempre fala disso, é importante entender, toda reconstrução genética, ela existe a possibilidade de um resultado inconclusivo. Mas por que esse resultado inconclusivo perturba a gente? Porque em algumas situações eu não consigo obter informações necessárias para de fato incluir a paternidade. A gente não consegue definir a inclusão dela. Ela fica meio caminho, meio termo. E como na paternidade, no parentesco aqui, nessa investigação não tem 50%, 20%, 30%, eu não consigo definir a conclusão do laudo, tá certo? Então essa é uma situação muito importante que a gente tem que falar quando fala de reconstrução genética, tá certo? Existem vários jeitos de fazer. Prova da irmandade, por exemplo, sexos, irmãos do mesmo sexo, um irmão e outro irmão, ambos do sexo masculino, querem ver se são de fato parentes, são irmãos. Existe a possibilidade? Existe também a prova da irmandade. A única coisa que a gente solicita é que ambos sejam do mesmo sexo, 2 meninas, 2 meninos, para aumentar a chance de ter um resultado de fato conclusivo. Beleza? Vamos lá para mais um teste.